Afinal, quem matou Jesus? Foram 3. Existe um ódio totalmente injusto por parte de muitos com relação ao povo judeu, pelo que ocorreu com a pessoa do Senhor Jesus. Porém, esse ódio e repulsa é algo totalmente injusto. E isso fica muito claro quando olhamos para o que foi esclarecido pelo próprio apóstolo Pedro. Sendo assim, vejamos. Atos capítulo 3, versículo 13, diz assim: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e, perante a face de Pilatos, negastes quando havia resolvido soltá-lo. Ou seja, os judeus, em se tratando da liderança religiosa e o sinédrio, é que entregaram o Senhor Jesus, para que este, por fim, fosse executado, crucificado. O povo, em sua totalidade, nacionalmente falando, não teve nada a ver com a morte do Senhor Jesus. Por exemplo, nós lemos em Marcos capítulo 11, verso 18, o seguinte: Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E não é somente isso, temos outros textos também. João capítulo 18, versículo 31 diz: Disse-lhes então Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: A nós não nos é lícito tirar a vida a ninguém. Estes judeus aí, quem você acha que são? Quem eram aqueles que odiavam a Jesus? Quem eram aqueles que estavam planejando a todo tempo uma forma de matar Jesus? Era a liderança religiosa, política, o sinédrio, e não o povo judeu em si. Porque com relação ao povo judeu em si, olha o que diz Lucas capítulo 23, verso 27 ao 31. Diz assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Quer dizer que o povo em si não estava se alegrando vendo Jesus sendo conduzido para ser crucificado. O povo não estava se alegrando, festejando, comemorando. O povo estava se lamentando. Não era aquilo que o povo queria que acontecesse, mas era aquilo que a liderança religiosa, política e o sinédrio desejavam e queriam e trabalharam para que acontecesse. A liderança religiosa, política, o sinédrio, foram estes quem entregaram o Senhor Jesus. Estes mataram Jesus pelas mãos dos soldados romanos. Atos capítulo 2, versículo 23, está escrito: A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Foram estes que mataram Jesus pelas mãos
dos soldados romanos pelas mãos dos iníquos. Mas aí Pedro vai dizer algo que foi de Deus ele dizer, e igualmente foi de Deus Lucas registrar. Atos capítulo 4, versículo 28. Diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Ou seja, olha o que Pedro está dizendo aqui. O que aconteceu com Jesus foi algo que Deus predeterminou que ocorresse. Antes de mais nada, foi Deus quem predeterminou a morte do seu Filho amado. Sendo assim, na verdade, quem matou Jesus foram três. Número 1, Deus, que predeterminou isto. Número 2, os judeus, em se tratando de liderança religiosa, política, o sinédrio, que o entregaram para cumprir um propósito e determinação divina. Número 3, os romanos, neste caso, por executarem o que Deus predeterminou que acontecesse. Logo, aos antissemitas, transvestidos de cristãos, me dirijo agora e digo: odeiem também a Deus, odeiem também aos romanos, mas principalmente a Deus, porque foi Deus quem predeterminou que acontecesse o que aconteceu com o Senhor Jesus na cruz no Calvário. Foi Deus quem matou por meio dos judeus, em se tratando de liderança religiosa, política, o sinédrio, e pelas mãos dos romanos. Eles, judeus e romanos, apenas fizeram o que a boa mão de Deus determinou com antecedência que a seu tempo ocorresse. Sendo assim, o real responsável pela morte do Senhor Jesus não foi outro senão Deus, o Pai, que poderia ter escolhido qualquer outro ser, mas determinou que fosse a morte do seu amado Filho. E para completar, Pedro diz algo mais. Atos capítulo 3, versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Ele está falando com quem aqui agora? O contexto responde. Atos capítulo 3, versículo 9 diz: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Alguns dentre o povo partilharam do mesmo sentimento e desejo dos líderes religiosos, da liderança política, do sinédrio, e desejaram sim a morte do Senhor Jesus, que, por exemplo, não foi recebido pelos de Nazaré. Isso não significa, porém, que toda a nação de Israel desejou e clamou para que Cristo fosse crucificado. Em Mateus 27, verso 24 e 25, nós inclusive lemos o seguinte: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E o povo em seguida vai escolher Barrabás. Todos os que estavam presentes naquele ambiente, que declararam tais coisas e fizeram tal escolha, eram, em grande maioria, fariseus, eram em grande maioria os líderes religiosos, políticos, e alguns do povo que partilhavam do mesmo desejo, da mesma vontade, e que foram facilmente usados como massa de manobra pela grande maioria dos religiosos que estavam presentes naquele recinto. E olha o que ele está dizendo: eu sei que o que vocês fizeram foi por ignorância.
E o que é que lemos mais para frente? Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Logo, se estes se arrependessem e crescem, seriam de igual modo perdoados e justificados. Afinal, o mesmo Deus que predeterminou a morte do seu Filho na cruz, através da mesma morte na cruz, providenciou a expiação para os pecados, além de, por meio da morte de Jesus na cruz, ter feito uma aliança, um pacto perfeito e eterno com as duas casas de Israel. Acha isso um absurdo? Leia então Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 33, e você vai ver isso escrito. O novo pacto foi feito na cruz por meio da morte, por meio do sangue de Jesus. E tal pacto foi feito com as duas casas de Israel. De igual modo também, os soldados romanos que pregaram, que crucificaram, que traspassaram o Senhor Jesus no madeiro, estes, se creram, se arrependeram e de fato eles creram no dia da morte de Jesus, estes também foram perdoados e justificados, de modo que quando Cristo vier, estes que já desceram à sepultura ressuscitarão como parte integrante da Igreja de Cristo e verão o Cristo glorioso nas nuvens do céu com os santos anjos para arrebatar a Santa Igreja. Até estes que para muitos seriam indignos, não merecedores de participar de tal evento, de serem salvos, de serem perdoados, justificados e ressuscitados na ressurreição para a vida eterna. Até estes ressuscitarão, se creram, se arrependeram por tudo que fizeram no tempo da ignorância.